Eu tenho quase certeza que você nunca ouviu falar na maioria dos locais que vamos mostrar hoje aqui para vocês. Localizado no extremo norte da Amazônia, o Amapá é o único estado do Brasil sem ligação terrestre com o restante do país, e é talvez por esse isolamento que poucas pessoas conhecem o que tem por aqui. Nesse documentário iremos rodar por vários destinos amapaenses e temos certeza que, assim como a gente, você ficará surpreso com as histórias e belezas naturais. Hoje você viverá conosco uma autêntica experiência de floresta em um dos pontos mais preservados da Amazônia, conhecerá cidades históricas que carregam tradições centenárias e nos acompanhará na visita em uma das mais belas cachoeiras que já conhecemos no Brasil. Além disso, com a ajuda de muitos locais, vamos mergulhar nas tradições e culturas dessa terra, ouvindo relatos autênticos de quem vive aqui e carrega na memória a essência desse lugar. Esse é um Brasil que merece ter mais voz e visibilidade, e teremos a honra de te apresentar o porquê esse estado nos cativou tanto. Sejam muito bem-vindos ao Amapá. Apesar de ser pouco conhecido, o Amapá é um destino pra lá de interessante. E de todos os estados que já conhecemos no Brasil, provavelmente foi aqui que tivemos as experiências mais singulares. Vivemos coisas inéditas mesmo com mais de 3 anos criando conteúdo sobre nosso país. O Amapá foi o 24º estado que visitamos, e pra quem não nos conhece, eu sou o Bruno, irmão da Paula, filho do Marcos e da Marta, e juntos temos esse canal no YouTube chamado Rolê Família. Um dos nossos objetivos é mostrar o melhor do nosso país, valorizando não só as belezas cênicas de cada destino, mas também suas variadas histórias e culturas. E já adianto que tudo isso o Amapá tem de sobra. Em nosso roteiro para esse documentário passamos por 5 bases e cada parada nos proporcionou uma imersão diferenciada. Dentre as várias coisas que fizemos, passamos alguns dias isolados na casa de uma ribeirinha, participamos de uma festa tradicional que existe desde 1777 e visitamos uma açaícola, que é uma espécie de vinícola, só que de açaí. Também conversamos com muitas pessoas com histórias reais e inspiradoras, e aqui você vai conhecer gente boa e interessante como a Dona Esmeraldina, o Josué, o Capi, o Doçacaca, o Josiel, a Arlete, a Dona Glorinha, o Brendo e o seu Pedro Bolão. Chegamos no estado pela capital Macapá, mas esse não vai ser o primeiro destino que vamos conhecer com vocês aqui no vídeo. Na companhia de gigantes árvores, andamos quase 300 km de carro em direção sul. E depois de 6 horas e meia contando com as paradas, saindo lá de Macapá, chegamos aqui em Laranjal do Jari, um dos extremos aqui do estado do Amapá. E agora a gente vai pegar um barco para ir em direção ao primeiro atrativo incrível aqui desse estado que a gente vai mostrar para vocês. O trajeto de barco subindo o Rio Jari tem cerca de 40 minutos, e ao longo do caminho, além de muita natureza, vemos várias comunidades ribeirinhas. E finalmente, depois dessa longa jornada de carro e barco, conseguimos avistar o primeiro grande atrativo da nossa expedição. Galera, sinceramente, eu não tava esperando por isso, porque em pleno Amapá, saindo de Laranjal do Jari, que é uma cidade que eu acho que 99% de vocês nunca tinham ouvido falar, até a gente há pouco tempo não conhecia esse local, e estamos aqui diante de uma das cachoeiras mais bonitas que a gente já conheceu aqui no Brasil, que é a Cachoeira de Santo Antônio, e é até um pouco difícil de explicar a dimensão, a energia desse local, porque são várias quedas d'água, é uma cachoeira muito extensa, ela tem o formato de um U, e a gente está vindo aqui no finalzinho do período das chuvas, então o volume dela tá impressionante, assim, sério, eu tô muito impactado e tô muito feliz de estar podendo conhecer esse local aqui, essa joia escondida aqui do norte do Brasil, do Amapá, e tá mostrando aqui para vocês.
As cachoeiras de Santo Antônio são um dos maiores conjuntos de quedas d'água do Brasil. O semicírculo formado por elas é enorme e impressiona pela beleza e pela energia. Um lugar raro, daqueles que ficam guardados na memória por muito tempo. No retorno para o centro de Laranjal do Jari, conseguimos avistar uma das várias importantes obras inacabadas que infelizmente existem no estado, a ponte que ligaria a cidade com o município de Monte Dourado, no Pará. Essa seria a primeira via terrestre entre o Amapá e outro estado brasileiro, porém o projeto, que começou em 2001, até então não foi finalizado e nem a previsão disso acontecer. O transporte constante entre as duas cidades é feito por meio de balsas. Uma curiosidade interessante é que o único acesso via terrestre do Amapá é internacional, através da ponte binacional que liga o município de Oiapoque com a Guiana Francesa. A caminho do nosso segundo destino, paramos em uma pequena vila onde vamos ter o primeiro dos grandes aprendizados que os amapaenses vão nos proporcionar. Nesse documentário a gente vai mostrar muito uma coisa que a gente adora viver e compartilhar aqui, que é o turismo de base comunitária. E hoje a gente está aqui na comunidade Sororoca, que fica no município de Mazagão, dentro da reserva extrativista do Rio Cajari, para mostrar um pouco de como que é o processo da colheita e retirada da castanha do Brasil, que é um dos alimentos mais importantes não só aqui do Amapá, mas também de toda a região amazônica. Adentramos a mata por cerca de 15 minutos até o condutor comunitário Josiel chegar próximo da sua área de trabalho. Pessoal, vou mostrar aqui um pouco do nosso serviço com a castanha, né? Bem, vou apresentar aqui os nossos materiais que a gente trabalha na colheita da castanha, que é o cambito, chama de cambito, a gente faz da natureza mesmo. Bem preservado, a gente consegue deixar ele de um ano para o outro, para não estar cortando, né? Todo ano tá fazendo. Essa aqui é a foice que a gente usa, ou a foice ou o machado, né? Mas no momento só tenho a foice. Então essa é o material cortante que a gente usa para abrir o ouriço. Essa é a pedra que a gente tem que ter uma para quebrar em cima, para firmar o ouriço. E a gente faz na pedra, vou estar mostrando. Esse é o paneiro que a gente usa para colocar os ouriços dentro, para juntar na mata e trazer para um local mais limpo, mais tranquilo. Colocar aqui nas costas, para a gente fazer essa demonstração aqui, juntando esses ouriços que já estão aqui. Não é desse jeito, né? Porque a gente tem que pegar eles dentro do mato. Vou fazer aqui como a gente faz o pegado do ouriço, tá? A gente pega, só que dentro da mata, né? Como eu estava acabando de falar, e joga aqui. Na verdade, enche o paneiro para poder trazer até o quebrador, que é esse que onde a gente está. E daí, depois que a gente fez isso debaixo das árvores, a gente vem até o quebrador e vem aqui e derrama ele. Derrama ele. Aqui já vai estar o que a gente chama aqui de quebrado, o que quebra os ouriços, né? Que eu vou fazer um pouco aí também, para mostrar como é que quebra. Tem que ter muito cuidado, né? Que a gente tá com o material muito afiado, então a gente vai fazer assim. Esses aqui já estão quase encoando, né? Então eles estão bem mole, mas geralmente não é assim, é muito duro ele, para a gente tá fazendo esse corte aqui nele. Sentei aqui do lado do Josiel para fazer algumas perguntas, porque daqui desse processo que a gente fez até o consumidor final tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa. E de cada castanheira caem mais ou menos quantos ouriços? Aqui vai depender muito de cada castanheira, mas geralmente uma castanheira ela dá em torno de 50, 100, 100 ouriços. E daí vocês esperam ela cair, né? Daí espera ela cair, que tem uma época que ela cai. Geralmente aqui na nossa região, na Resex, ela vai cair em dezembro,
ela começa a cair já os ouriços. Daí a partir de dezembro vocês fazem a colheita? A partir de dezembro a gente já começa a colheita. Tem muita gente que espera cair tudo porque é muito perigoso, né? Um ouriço vir atingir Nossa, deve ser mesmo. O produtor. Então tem alguns que aguardam cair a produção toda no chão e aí que vai começar a colheita. E daí de cada ouriço, quantas castanhas em média tem? Geralmente em cada ouriço tem em média 25 castanha a 30 castanha. Daí vocês fazem a quebra e daí até o consumidor final tem mais quantos processos? Até o consumidor final, a gente tem vários processos. A quebra, vai o transporte para estar puxando de dentro dos ramais, tem o processo para estar levando para chegar até a cidade, e daí tem até chegar o consumidor final mesmo, passa por algumas castanhas, passam por algumas fábricas, que é para fazer a secagem da castanha, tudinho, para poder viajar daqui para São Paulo, Brasília, até chegar ao consumidor final. Às vezes a gente come a castanha e não imagina quanta coisa que tem, né? Quantas coisas que tem até chegar ao consumidor. É um processo bem longo. É um processo bem longo, que dá muito trabalho, né? A castanha também, é um trabalho danado que dá, até chegar ao consumidor final. Para finalizar aqui, na época que vocês fazem aqui a colheita, né, fazem a retirada, quantas horas vocês trabalham por dia, mais ou menos? A gente trabalha mais de 15 horas por dia. 15 horas por dia? Caraca. É muito trabalho. Muito trabalho para chegar ao consumidor final. Mas é isso, obrigado pela explicação. Obrigado vocês. Parabéns pelo trabalho também. Por estar participando junto com a gente aqui desse novo projeto que a gente está fazendo, né? Mostrando um pouco da nossa vida, da nossa cultura, que aqui a gente faz. O Amapá é considerado o estado mais preservado do Brasil. Várias fontes apontam que dos 143 mil km² de área territorial, mais de 70% são protegidos formalmente por unidades de conservação ou por terras indígenas. Nosso segundo destino será em um desses pontos, a belíssima Floresta Nacional do Amapá, apelidada carinhosamente de Flona pelos nativos. Para chegar lá, no entanto, você tem que estar disposto a um longo trajeto. Afinal, esse é um dos recantos mais isolados no estado mais isolado do Brasil. Primeiro fomos até Porto Grande, que é uma pequena cidade localizada a 1h30 de Macapá, e depois subimos o rio Araguari por cerca de 3 horas e meia. À medida que avançamos no percurso, a impressão era que as árvores ficavam cada vez maiores e a floresta ainda mais majestosa. E depois de todo esse trajeto, chegamos aqui na casa da Dona Glorinha, que é a casa da Ribeirinha, que vai servir como base para a gente explorar a Flona aqui nos próximos dias. Daí agora a gente vai almoçar, depois a gente descansa um pouquinho enquanto o sol está muito forte e mais para o final da tarde, daí a gente vai fazer uma trilha aqui no meio da floresta. E depois desse almoço maravilhoso, agora eu vou apresentar para vocês aqui a Arlete, que vai ser a guia comunitária que vai nos acompanhar aqui nos próximos dias na Flona, filha da Glorinha, né, da Dona Glorinha. E Arlete, o quão isolados a gente tá aqui na casa de vocês? Então, né, como você viu, a gente saiu de Porto Grande, né, até aqui, 3 horas, né, de viagem para chegar na Flona. Então aqui é a Floresta Nacional do Amapá, né, a Flona. Dentro da Flona reside 3 famílias só. Então nessa área que a gente tá, imensa aqui, só 3 famílias? Só 3 famílias dentro da Flona. E todos os outros moradores que tem são em torno. Floresta estadual, né, que é a Flota hoje. Dentro da Flona mesmo só tem 3 famílias, que é a família aqui da minha mãe, a família do seu Carlinho e a família do seu Camilo. E essa baixa densidade populacional, querendo ou não,
dá para notar aqui que influencia na preservação Sim, sim. aqui do local, né? Sim. Então, ao longo aqui do caminho, a gente viu muito verde, tudo é mata primária, né? A gente aqui, graças a Deus, a gente considera que a gente tem uma floresta intacta, graças a Deus. A gente mesmo aqui, até nossas roças são coisas bem controladas. A pessoa, quando bota uma tarefa, 2 tarefas de roça, já está achando que está muito e aproveita muito a capoeira muito antiga também. E nos próximos dias aqui, o que a gente vai fazer? Então, esses dias a gente está aqui, né, com vocês, a gente vai ter uma trilha, né, na floresta, e a gente pode fazer uma trilha também no rio, pela voadeira, né, hoje a gente usa a base de acesso onde era o antigo garimpo, a gente entra lá, né, quando dependendo da água estiver cheia também, a gente vai até muito dentro olhando, porque como é uma área preservada, a gente consegue ver animais, consegue ver os bichos da floresta, né. E além de tudo, também curtir essa paz aqui, né? Sim, isso, essa paz, a beleza que temos, né, da nossa floresta aí. Cada pessoa que a gente recebe aqui, cada família que a gente traz, o que é que eu posso te falar? Para nós é um imenso prazer, né, que vocês saiam satisfeitos daqui, a gente faz da nossa parte tudo, o que a gente aprendeu, o que a gente sabe. A gente oferece o que a gente tem, é o que a gente vive do dia a dia nosso, né, aqui. E a gente sempre procura fazer tudo para agradar as pessoas que vêm aqui com a gente, né? Vou te complementar aqui, porque eu sempre falo isso, que pra gente os melhores locais são esses que são simples, igual aqui a casa da sua mãe, né? Onde vocês também tem casa também, mas tudo é feito com muito amor. Sim, com certeza. Muito com um sorriso no rosto, com a receptividade. Isso, a preocupação. Minha mãe, então, fica tão agoniada quando vai receber alguém para saber se vai dar certo, se a pessoa vai gostar ou não. Depois a gente apresenta aqui a Glorinha para vocês, mas é um amor de pessoa. E agora a gente vai fazer uma trilha no meio da mata que tem mais ou menos 1 quilômetro. E aqui durante a trilha a gente escuta muito uma ave que eles chamam de guardião da floresta, porque ela tem uma vocalização que ela avisa as outras aves dos intrusos que passam. No caso, é a gente que está passando por aqui, então ela está cantando bastante. Eu vou ficar um pouco quietinha aqui para vocês escutarem. Olha, não sei se vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, mas essa trilha aqui, eu acho que eu vi o verde mais verde que eu já vi na vida, porque é uma mata muito preservada, muito crua, uma natureza pura. Foi muito legal fazer a caminhada prestando atenção em alguns detalhes, então na textura das plantas, na magnitude de algumas árvores, no som dos pássaros que vão nos acompanhando aqui ao longo do caminho. E também outra coisa muito legal é ver a natureza se renovando. Então, por exemplo, de um tronco caído, como dessa árvore aqui que eu estou sentado, estão nascendo várias plantas. Então a gente consegue ver o ciclo da natureza acontecendo. E agora a gente parou aqui num local que tem um córrego passando, a gente já está aqui há uns 15 minutos mais ou menos só escutando aqui o som da água passando, também escutando o som dos pássaros que tem aqui ao redor. E fazia muito tempo que eu não sentia tanta paz quanto eu estou sentindo agora nesse momento aqui na Flona. Que local incrível, que ar puro e bom de respirar. E para finalizar o dia, nós vamos ver o pôr do sol no meio do rio Araguari. Aqui na Dona Glorinha a gente dorme em redes, então é um local bem raiz mesmo, bem simples, igual a gente tinha falado para vocês. E por via das dúvidas, aqui também tem mosquiteiro. A gente tá vindo aqui numa época que não tá com tanto mosquito, a gente tava até esperando bem mais, para ser sincero com vocês, mas tá super tranquilo, mas por garantia a gente dorme aqui com essa proteção.
Nas nossas manhãs na Flona, a floresta despertou coberta por um manto de névoa. Durante o dia, as árvores liberam tanta umidade que o ar fica saturado de vapor. À noite, quando a temperatura cai, esse vapor se condensa e forma a neblina que envolve a mata. Com os primeiros raios de sol, ela se desfaz lentamente, revelando toda a grandiosidade da floresta. Bom dia, e hoje a gente vai fazer outra trilha, só que diferente de ontem, que a gente saiu aqui da base da Dona Glorinha. Hoje a gente vai pegar um barco e ir até outro ponto para dar início à atividade. Já chegamos aqui em Terra Firme e ontem a gente fez uma trilha mais contemplativa aqui dentro da floresta. Já hoje vai ser uma caminhada mais educativa, então ao longo aqui do caminho, a Arlete vai parando em algumas plantas aqui da floresta e vai explicando sobre o uso de algumas delas para o dia a dia aqui dos ribeirinhos da região. Então, esse aqui é um ouriço de sapucaia, né? Aqui, tradicionalmente, no norte da floresta, a gente, quando acha eles assim, fechado aqui, a gente quebra e tira que ele tem uma semente, uma castanhazinha dentro, e é muito gostoso, a gente come. Mas atualmente a gente usa esse ouriço aqui para quê? A gente trabalha com uma vela repelente, né? Que a gente faz do bagaço da andiroba, que é o resíduo, a gente tira o óleo, o resíduo que sobra, a gente faz uma vela repelente e a gente usa esse ouriço aqui para colocar a parafina aqui dentro, junto com o resíduo da andiroba, para transformar em uma vela artesanal. E também as meninas juntam isso aqui, fazem uns vasos bem legal, ornamenta ele também, faz um vaso aqui e a gente consegue vender eles, é uma forma de gerar recurso para as mulheres. Então, isso aqui é uma das sementes, né, da nossa floresta, que nós, quanto mulheres, trabalhamos com ela. A gente coleta essa semente aqui, a semente de pracaxi, e a gente tem todo um trabalho com ela de secagem. Hoje na sede da associação a gente tem umas estufas onde a gente seca ela, né? Que precisa ser seca para tirar toda a água, para ficar o óleo puro. E depois a gente tritura ela no liquidificador industrial que a gente tem, depois vai para uma prensa artesanal que a gente tem lá. E depois transformamos eles em um sabonete, que é um sabonete hidratante, né? Muito bom. E hoje, se você pesquisar sobre o pracaxi, você vai encontrar mundos de coisas sobre o pracaxi, né? E hoje o pracaxi, assim, muitas pessoas compram ele para o fortalecimento dos cabelos, que fala que ele é ótimo para o fortalecimento, crescimento do cabelo. E ele, como sabonete, ele é um óleo hidratante, né? E um óleo muito bom. A gente sabe porque a gente usa o sabonete que a gente faz. E hoje é um sabonete que a gente vende bastante, né? É o sabonete de pracaxi. Então, esse aqui é uma árvore de breu branco, né? Hoje a gente coleta o breu branco da nossa floresta. E a gente faz um sabonete hoje esfoliante de breu branco. É um sabonete maravilhoso para a gente tomar banho. A gente faz numa base hidratante. Ele é maravilhoso para a gente tomar banho, esfoliar. Sem contar que deixa esse cheiro muito agradável da floresta, né? Sim, bom mesmo. Bem suave. E o breu, assim, tem umas histórias, né? Que o povo do antigo usava breu, colocava para fazer defumação na escada, para espantar mal olhado. Essas coisas de tradição, né? Cheirinho bom. Tivemos a oportunidade de acompanhar como é feita a extração do óleo de copaíba, uma das joias naturais da Amazônia, utilizado há séculos por povos originários e comunidades ribeirinhas. Arlete, a gente está aqui agora do lado de uma árvore de copaíba e aqui na comunidade vocês fazem um trabalho muito importante da extração do óleo da copaíba e do beneficiamento também dele. Como é que funciona mais ou menos aqui? Então, a gente vem até a floresta, coleta esse óleo, como você acabou de ver, e a gente leva para um local de trabalho onde a gente tem um mini laboratório de produção, e aí lá a gente leva esse óleo e produz os nossos biocosméticos, que são os sabonetes, né? Uhum. A gente produz um sabonete de copaíba, que ele é ótimo, posso te garantir, ele é anti-inflamatório, cicatrizante. É bom? É muito bom ele. O cheiro é natural, tu vai sentir o sabonete, tu vai sentir o cheiro da copaíba, realmente. Até contando para vocês aqui, galera, a gente teve uma sorte, porque a gente viu aqui o processo de extração do óleo da copaíba,
E saiu muito, né? Não é todo dia que é assim, Não, né? foi na verdade? sorte. Foi sorte. Muita sorte. A gente encheu um galão de 5 litros, mais mais ou uma menos. garrafa de 2 litros. Importante falar que o processo é autorizado por órgãos ambientais e uma única árvore de copaíba pode produzir muitos litros de óleo por ano, continuando viva e produtiva por décadas. O local que a Arlete citou que faz o beneficiamento dos recursos naturais da Amazônia se chama Associação Sementes do Araguari, um ponto de apoio que mudou a realidade de muitas famílias que moram na região. A nossa associação foi criada em 2020, né? E a gente se organizou como associação de mulheres com a expectativa da gente se fortalecer. Hoje a gente é 68 famílias, né, dentro da associação, onde a gente tem homens também, 60 mulheres e 8 homens. E esses homens trabalham no apoio com a gente em coleta, em momentos de extração de óleo, secagem de sementes. Então, nós mulheres e homens que têm envolvido dentro desse trabalho, no período de coleta, são safras, né? Tipo, a safra começa em fevereiro, março, abril, maio, até julho, a gente ainda consegue coletar alguma coisa de semente. Então, toda essa semente que a gente coleta da floresta, a gente transforma elas em óleos, e esses óleos a gente transforma em produtos que são nossos biocosméticos, nossos sabonetes, né? Então, assim, hoje nossos sabonetes estão bastante conhecidos, não só no nosso estado do Amapá, mas como também a gente consegue mandar hoje para fora do nosso estado. Então, hoje, Semente do Araguari deu uma crescida, uma mudada, um amparo muito grande, graças a Deus. Hoje a gente tem esse local aqui, que é onde a gente se reúne, tem um local da gente trabalhar a produção dos produtos, né? Tudo isso foi conquista das mulheres do Araguari, desde quando a gente se organizou como mulher, né? Toda essa conquista que a gente tem aqui, graças a Deus, foi conquista nossa. E se eu falar assim para vocês, foi fácil? Não foi. Não foi fácil. Seguindo nosso passeio pela floresta amazônica, adentramos em um dos pontos mais encantadores da Flona. E agora a gente está adentrando aqui um braço do rio, que é o Igarapé Capivara, e a gente vai tentar avistar e filmar para vocês alguns animais. Não tivemos muito êxito em gravar os pássaros, mas mesmo assim a entrada no Igarapé valeu demais. Assim como no dia anterior, aqui sentimos uma paz rara de ser encontrada. Voltamos para a casa da Dona Glorinha e aproveitamos para conversar um pouco com a nossa querida anfitriã. Perguntei para ela se ela gostava de morar ali e receber os turistas. A vida minha foi aqui. Eu já tenho 67 anos e estou aqui. Não sei o que vai acontecer comigo, né? Mas eu acho que daqui eu não vou sair tão cedo, que eu gosto muito daqui. É muito tranquilo. Tem vezes que eu fico só eu aqui, eu vejo só eu com aquele menino mudo que tem aí, né? Que ele é mudo. Ele sai, eu fico só eu aqui de noite. Tem vezes que eu sento aqui, tinha outra casinha lá na beira que nós derrubamos. Eu ficava sentada até umas 8 horas. Aí eu entrava para dentro e ia deitar para dormir. Pensando, digo, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Sou eu aqui na beira desse rio. Eu digo, mas é isso mesmo. Eu estou gostando, então pronto. A gente pode botar a mão para o céu e nós temos uma vida boa. E nós temos nossa energia, temos nosso motor para baixar a hora que quer, subir, a gente não está... E primeiro não, a gente não tinha nada disso. Bem, minha gente, vocês, para quem quiser vir aqui conhecer a Flona, vir aqui na minha casa, eu estou por aqui esperando, tá? Você quiser voltar novamente, você venha, traga mais uns de lá para conhecer, para a gente somar aqui dentro. Que comida boa vai ter com certeza, não, né? Pode se despreocupar disso aí, que as coisas vai ter à vontade para vocês. Então é isso, minha gente. Tenho muito prazer de vocês estarem aqui comigo hoje, só que vocês já vão deixar saudade para mim.
Outro questionamento que fiz foi sobre como era antigamente chegar ali quando os barcos não tinham motor. Olha, nós tinha vez que a gente passava 3 dias para chegar aqui. Quando no inverno era 3 dias para chegar. Canoinha? De remo. De remo. Remando. Hoje tem motor, já facilita. Agora já, graças a Deus, todo mundo tem motor, né? É difícil ter um que não tenha motor. E então a gente vinha de canoa, a gente baixava daqui uma canoa de 40 quilos, e aí a gente ia. Aí subia, vinha cheia, né? Que a gente ia fazer compra de mês a mês, a gente baixava daqui. Fazer compra, aí a gente vinha. Só que aqui, sei lá, parece assim que era divertido para nós, né? A gente vinha conversando, quem bebia, vinha bebendo na canoa, remando, contando história um pro outro. E aí, quando a gente se espantava, chegava. Aí chegava à tarde, a gente ficava na casa dos vizinhos, que a gente conhecia, né? Aí ficava lá e ficava a noite toda quase conversando com os vizinhos. De manhã a gente seguia a viagem de novo, aí, até chegar aqui. Foi dali mesmo, no deck da casa da Dona Glorinha, que vimos mais um pôr do sol inesquecível no meio da floresta amazônica. A gente está finalizando aqui nossos dias na Flona e a gente já tinha tido algumas experiências de selva amazônica, mas essa eu acho que foi a mais autêntica que a gente já teve até então. Ficar numa casa de uma ribeirinha, ver o modo como eles vivem ali no dia a dia, ficar num local muito isolado, né? Tinha horas ali que a gente ficava olhando ali para o rio Araguari, sentado na frente da casa da Dona Glorinha e ficava 1 hora, quase 2 horas às vezes sem passar um barco, então um local muito intacto ainda, né? Uma natureza muito crua e a gente já falou isso aqui no vídeo que foi uma coisa que nos encantou bastante. E agora vamos continuar aqui viagem porque tem muito mais aqui do Amapá para mostrar para vocês. Depois de dias imersos na natureza, rumamos para uma cidade amapaense com uma história bastante peculiar. Mazagão já foi uma cidade de 3 continentes, África, Europa e América, um local que foi transplantado ao longo do tempo, cruzando mares e oceanos até vir parar aqui no interior do Amapá. Mazagão foi construída a mando do governo português, construída na região de Marrocos, no norte da África. E lá foi construído um grande entreposto comercial. Na época, Portugal era uma potência, né, no período do mercantilismo, 1516, e essa Praça de Mazagão ficou por muito tempo lá. Praça de Mazagão e depois a Fortaleza de Mazagão. Passado o tempo, em 1769, a mando do Marquês de Pombal, a vila foi desativada, a população toda foi para Portugal, os descendentes daqueles portugueses que fundaram a vila, foram para Portugal e depois de Portugal vieram para Belém do Grão-Pará. Lá ficaram 9 meses esperançosos em fundar a sua vila, até que depois receberam apoio do governo e, descendo o rio Mutuacá, foram construir a Vila Nova de Mazagão, trazendo todos os seus costumes e os seus materiais que lá tinham no norte da África. E a gente está aqui em Mazagão Velho por um motivo muito especial, porque ano após ano, desde 1777, acontece aqui uma das maiores e mais tradicionais festas populares aqui do estado, que é a Festa de São Tiago. No ano que a gente está vindo, ela está fazendo 248 anos de tradição. Então não é só uma das mais antigas aqui do estado do Amapá, como do Brasil inteiro. E uma coisa muito legal, que a história que é contada aqui ao longo do evento, ela se confunde, ela anda junto com a história de Mazagão. Então agora, como sempre, a gente vai viver aqui, explorar essa festa e mostrar tudo aqui para vocês. A festa de São Tiago acontece sempre entre 16 e 28 de julho, sendo uma mistura de rituais religiosos, cavalhadas, bailes e um teatro a céu aberto.
A história contada durante o evento não é sobre a vinda dos portugueses para o Brasil, e sim sobre conflitos que ocorreram anos atrás lá no Marrocos. Em 1770, é fundada a Vila Nova de Mazagão. 7 anos depois, em 1777, a pedido da coroa portuguesa, aquelas famílias que vieram da região de Marrocos passam a representar as batalhas que tiveram com os mouros, que era uma raça muçulmana que passou muito tempo em conflito com eles no norte da África. Então, a batalha entre mouros e cristãos, ela se confunde com a própria história do povo de Mazagão e se perpetuou. Hoje completou 248 anos dessa festa, que o povo rememora com muita fé, muita tradição e que eleva as suas raízes através dessa festa. A festa de São Tiago, além da fé que ela manifesta, e principalmente invocando essa fé em São Jorge e São Tiago, que eram os santos que a população cristã recorria nas batalhas, quando iam enfrentar os mouros, eles recorriam, invocavam a fé desses santos. Além dessa fé, ela é representada por vários episódios que mostram como foram as batalhas entre mouros e cristãos. Esses capítulos são representados em um gigante teatro a céu aberto, onde os mouros vestidos de vermelho duelam com os cristãos que por sua vez estão trajados de branco. O locutor narra cada parte da encenação que dramatiza os momentos de batalha, desde o confronto inicial até a vitória dos cristãos sobre a proteção de São Tiago. O ponto culminante é o Vominé, também chamado de Dança da Vitória. Uma das figuras que mais nos chamaram a atenção no evento foram os mascarados, e inclusive dentro das festividades há um momento em que eles são absolutos protagonistas chamado de Baile dos Máscaras. Apesar dessas figuras parecerem um respiro cômico, elas têm um motivo pelo qual existem e são retratadas dentro da festa. O Baile das Máscaras são armas muçulmanas. As máscaras foram usadas pelos muçulmanos e não pelos cristãos. Nos primeiros momentos desse conflito, elas foram usadas pelos muçulmanos. Em vários episódios desse conflito, eles usaram as máscaras. Um dos primeiros episódios foi porque o cristão sempre estava em cima de um cavalo com uma espada. Então, praticamente era 3 contra 1. E o muçulmano estava ali a pé com uma lança na mão. Então, se ele errasse, era uma fatalidade. E o cristão estava sempre com uma espada, para onde tu jogar ela corta, ela fere, em cima de um cavalo. Então, tinha uma desvantagem aí. Então, eles foram criativos, pensaram rápido. Eles criaram as máscaras mais horríveis, para que o cavalo é medroso, né? Então, para que o cavalo pudesse se assustar e jogar quem estava em cima. Para aí ter aquela luta corpo a corpo, uma luta de igual para igual. Esse foi um dos primeiros momentos que eles usaram essas máscaras como arma. No segundo momento foi o rapto de algumas crianças portuguesas. Raptavam essas crianças, mas vestidas de máscara, para que eles pudessem fazer uma troca dessas crianças com aquilo que eles necessitavam, que era a arma que eles não tinham. Em outra passagem dessas máscaras tem um espião, um soldado muçulmano espião que foi tentar espionar esse acampamento cristão vestido de mascarado, que foi descoberto e ele foi apedrejado. Então aqui eles encenam, quando o bobo velho passa, que eles chamam o bobo velho, na rua correndo em cima de um cavalo mascarado, eles jogam o bagaço de laranja, para simular como se fossem pedras. O Baile dos Máscaras acontece na data anterior ao dia de São Tiago, e aí podemos falar que participamos ativamente, já que nosso pai colocou uma máscara e entrou no meio da roda.
Viver a festa de São Tiago foi uma das experiências culturais mais diferentes e interessantes que já tivemos no Brasil. Uma história que atravessou continentes e é contada com orgulho pela população de Mazagão. Para encerrar nossa passagem pelo evento, visitamos o ateliê de máscaras do talentoso artesão Josué. Ali ele ensina a comunidade, especialmente as crianças, a criar máscaras de diferentes formas e cores, mantendo viva a tradição e fortalecendo os laços que unem o povo local. A gente está aqui agora com o Josué. Primeiro, muito obrigado pela recepção. E 248 anos de festa de São Tiago, e é muito bonito ver a preocupação que vocês têm de estar passando isso de geração para geração para que a memória, a história aqui da comunidade não se perca, e as máscaras contam um pouco disso. Com certeza, com certeza. Se a gente, quanto cidadão, quanto morador dessa comunidade, sabendo que isso é o coração dessa comunidade e cada manifestação dessa é uma veia que a gente tem no corpo, e eu digo assim, cada vez que uma veia dessa morre, a gente morre junto. Então, o nosso processo aqui dentro é fazer o repasse. É onde está o futuro disso? Nas crianças. Então, ela já nasce, ela já tem aquela incumbência, a família já tem aquela incumbência de já dizer, tu vai para tal manifestação, ser um membro disso. Essas máscaras aqui, inclusive, grande parte foram as crianças que fizeram, né? Justamente, aqui a gente trabalha com crianças, com jovens, com qualquer pessoa, não importa que seja daqui ou que não seja. Para nós é fundamental que o mundo conheça isso, né? E que todos tenham o direito de estar aqui e fazer parte disso. Só assim você tem um engrandecimento disso, a perpetuação disso, quando todo mundo se une em torno daquilo. Então nunca dá errado. Uma coisa que eu achei interessante, não sei se é um fato, uma verdade absoluta, mas todas as máscaras são diferentes entre si? Cada um tem um pensamento na cabeça. Quando você pega uma bola de barro ou pega uma cuia, quem vai criar um personagem é você. Então eu sei o que eu tenho na minha cabeça, você sabe o que você tem na sua, então eu não gosto de interferir nisso. Eu te dou uma bola de barro, você me pergunta, o que é para mim fazer? Eu não sei o que tu tem na tua cabeça, só você sabe. Então ele constrói isso, depois ele mesmo pinta, dá vida para isso através da pintura, e você olha assim, ele mesmo, eu fiz isso, mas aí vem aquela questão, por que ele não fazia? Porque ele nunca tinha sido oportunizado a fazer, nunca tinha sido oportunizado para fazer isso. Então aqui a gente cria oportunidades. Josué, para finalizar aqui, última pergunta, qual que é o significado da festa de São Tiago na tua vida? Hoje assim, é a minha história. Então, para dizer, a melhor palavra é a minha vida. Então tem todos os significados possíveis dentro disso, porque é a minha vida, é a minha história. Então para mim, não só a festa de São Tiago, como todas as manifestações que tem dentro dessa comunidade, é a minha vida, é a minha história. E eu, como morador, como cidadão, eu preciso fazer a minha parte, que é repassar para essas pessoas tudo aquilo que me foi repassado, e sem esconder detalhe nenhum disso. Assim eu tenho história para os outros contar. Se eu não fizer isso, não era para mim morar aqui, era para mim me mudar daqui. Então essa é a minha história, que está no meu coração, está no meu corpo, está na minha alma, está em tudo de mim. Então, para mim, ela é tudo. Nosso quarto destino será a Ilha de Santana, um distrito do município de Santana, onde moram apenas cerca de 4.000 pessoas. Lá teremos experiências de turismo de base comunitária e o assunto principal será sobre 2 alimentos importantíssimos no estado, o camarão e o açaí. Após atravessar o rio Amazonas de barco, começamos as atividades do dia. E chegamos aqui na nossa base da Ilha de Santana e agora a gente vai ter uma experiência para ver a pesca do camarão. Antes de subir na canoa, o Dinho nos mostrou sua habilidade em montar a isca que ele utiliza para pescar o camarão. Com as iscas preparadas, entramos no barco e atravessamos o belíssimo igarapé do Humberto. Após cerca de 15 minutos, chegamos no rio Amazonas e lá o Dinho começou a retirar as armadilhas de dentro d'água. Então, lá vai então. Então, esse aqui é
Isso aqui é uma armadilha de pegar camarão. É o famoso matapê. É o famoso matapê aqui de pegar camarão aqui. A gente coloca num dia para... Aqui no meu caso, né, eu coloco num dia para tirar no outro dia. Então esse aqui que é o matapê para pegar camarão. Esse aqui é a isca do babaçu. Que é para poder atrair o camarão para poder entrar no matapê. Tá ok? Com a pesca finalizada, fomos para outro ponto para conhecer mais sobre o açaí. A gente já mostrou aqui no vídeo a extração da castanha do Brasil, também a extração do óleo de copaíba diretamente da árvore, e agora a gente está aqui com o Brendo porque a gente vai mostrar a extração do açaí, né? Quando a gente come açaí, a gente nem tem ideia do trabalho que dá para tirar aqui os cachos da árvore, né? Verdade. Quanto mais ou menos vocês sobem aqui, Brendo? Geralmente, as nossas atividades, nós chegamos a subir em árvores até de 5 metros de altura até 12 metros de altura. 12 metros. Depende do açaizal, né? Onde a pessoa consegue manter o manejo e da preferência que ela prefere o manejo, né? Tem pessoas que deixam até 12 metros de altura para poder fazer manejo. Tem pessoas que deixam até 7 a 8 metros de altura no máximo para fazer o manejo. Então, a pessoa que faz o esporte, no caso, que é subir, entendeu? Então ela chega a subir até 12 metros de altura. Até 12 metros. E essa aqui que tu vai subir agora tem mais ou menos quanto? Essa aqui, ela tem mais ou menos uns 8 metros a 9 metros de altura. Ela tá. Tem que ter uma técnica ali para não cair. Tem uma técnica e uma prática. Exige bastante força, né? Domínio do corpo, força braçal ali, da perna também, que apoia justamente na pecunia para poder alcançar o cacho de açaí, entendeu? Para remover ele. Agora vamos mostrar ali, o Brendo vai subir aqui e mostrar um pouquinho do processo pra gente. Vou mostrar para vocês o que era utilizado na primeira vez que eles foram tirar o açaí, né, para remover o cacho de açaí da palmeira. O primeiro acessório que eles utilizavam era a pecônia, e ela era feita da folha da própria açaizeira, né, da própria palmeira. Isso pegando uma das folhas mais novas que tem. Aqui tem o broto, né, dela, e aqui tem uma folha, a segunda folha, mais nova. Então ela fica mais flexível para dobrar, para utilizar como pecônia. Aí vamos pegar e vamos torcer ela assim, ó. A gente vai torcer ela. Aí aqui a gente vai estar rodando ela na mão assim, ó, para quebrar aquele tendão ali, para se tornar uma fibra, né? Se tornar a fibra para poder dar o nó para fazer a pecônia. Roda ela aqui. Aí aqui você vai estar voltando ela aqui e utilizando as próprias pernas para fazer o laço, né? Fazer o laço. Levando aqui e dando aquele laço que quanto mais você pressiona ela na saizeira, mais ela aperta. Que é esse laço aqui, ó. Quanto mais você pressiona ela na saizeira, mais ele vai apertar. E aqui já tá a pecônia, entendeu? Feita da folha da saizeira, da palmeira, que você vai estar utilizando para chegar até o cacho, entendeu? Essa daqui foi uma das primeiras, mas eu sempre gosto de mostrar como vai evoluindo, né? O ser humano, ele vai evoluindo, ele vai sempre procurando achar resistência no material que ele vai subir, porque a tiração de açaí é uma atividade perigosa, entendeu? Muitos não sabem, mas é uma atividade meio que perigosa. Esse acessório aqui, você vai estar pressionando o seu corpo inteiro sobre esse acessório aqui. Se ele não for um acessório que não suporte o seu peso, ele pode arrebentar e você pode estar vindo abaixo, sem ter possibilidade de se atracar na saizeira para não evitar a queda, porque é muito rápido, muito rápido. Quando ele arrebenta, você já vem, que está o peso todo do corpo. E eu vou estar mostrando para vocês aqui a renovação que eles fizeram, né? Utilizando outra pecônia, entendeu? Outra pecônia. Aqui tem a evolução do ser humano, que eu falo, né? Eu gosto de falar. Que aqui no caso nós tem a própria folha da saizeira, da palmeira mesmo, só que da parte da fofóia chamado. Aqui a fibra, ela é mais resistente,
mais resistente do que da própria folha que a gente utilizamos para fazer a peconha. Com essa fibra aqui, eu posso estar fazendo uma peconha que eu posso estar tirando, posso estar dando na possibilidade de até 10 a 12 subidas, utilizando ela. E ela vai estar esfregando na própria saizeira, né? Ela vai ser mais resistente. E da própria folha, o máximo que eu posso estar utilizando ela é 2 subidas, até 3 subidas. Até só 3 subidas. Aí eu vou ter que cortar ela e tirar outra folha e estar fazendo o mesmo processo. Aí, como eles começaram a evoluir, eles começaram a utilizar daqui. Aí você remove só essa pele aqui dela, que é mais sensível. Aí eu vou estar removendo aqui para me fazer a peconha, que eu chamo que foi a segunda peconha feita para tirar o açaí. Amarração do mesmo jeito da folha. E aqui tá uma peconha feita da fofóia da saizeira. Aí até que eles cansaram, né, de utilizar esse material aqui e viram que das próprias sacas de fibra eles poderiam estar fazendo um material mais resistente ainda, que dá isso aqui dá para dar o que? Até 50 subidas num dia. E ela não desgasta assim tão fácil. Então, essa daqui ela tem a possibilidade dela arrebentar é mínima. É tipo assim, no caso de eu vou estar mostrando para vocês como é que sobe na palmeira, e eu vou estar utilizando essa daqui mesmo de fibra. Agora eu vou mostrar para vocês como é a técnica que sobe, né? Como é que sobe. E eu vou estar aqui colocando a peconha no pé, mostrando como é que tem que colocar, e da posição certa. A peconha ela tem que ser sempre com o nó para baixo, viu? Nunca para cima, sempre o nó ali para baixo. Aí você coloca aqui o nó entre os 2 pés e pressiona aqui. Você vai estar pressionando dessa forma aqui o seu pé e abrindo ele aqui, forçando ele aqui, ó. Tem gente que não pula, mas eu geralmente gosto de pular, entendeu? Pra mim, se atracar na saizeira, eu dou aquele pulo e seguro. Aqui, ó, tá o meu peso ele tá sobre a peconha. Pode observar, ó. Tô só com uma mão aqui, mas tá sobre a própria peconha. E aí a pessoa, com as 2 mãos, ela se atraca na saizeira aqui e se segura. Se segurou aqui, aí puxa o pé. Aí vai no movimento. Ó. Puxa aqui, ele se puxa aqui, aí aperta e folga a peconha e puxa para cima. Aí, ó, o tempo todo se cansou do braço, parou aqui com peso na peconha, mas sempre as 2 pernas, elas têm que estar pressionadas na peconha, empurrando para lá. Aí vai subindo. Vai subindo. Chegando aqui em cima, você vai ver a muñeca do cacho. Aí você vai procurar essa parte aqui, geralmente de um lado ou então do outro, que é bastante macio. Aí você vai cortar de um lado. Se você quiser cortar só de um lado, você pode. Se quiser cortar dos 2 lados, também pode. Removendo ele mais fácil, o cacho. Puxando ele para baixo, ele quebra. Ele quebra. Aí você vai descendo, folgando devagar, lentamente, a peconha na saizeira e vai descendo. Descendo. Você não pode descer muito rápido, porque senão você pode acabar ferindo o seu pé. Por causa da pressão da peconha na saizeira aí, você pode acabar ferindo o seu pé. Você já está embaixo com o cacho dessa aí. E essa aí é a técnica de tirar o açaí. O Brendo até tentou ensinar a técnica para mim e para minha irmã, mas a verdade é que é bem mais difícil do que parece. Galera, tem que respeitar aqui. Eu e a Paula, a gente tentou subir aqui, mas é difícil, né, Brendo? É difícil. Parece que... É uma adrenalina muito... Cara, tu subindo aqui parece que é muito fácil. Fácil, desde quando que tu escolhe que é sair? Eu comecei a fazer essa atividade, eu tinha 7 anos de idade. Foi o tempo que eu aprendi a subir na saizeira. Depois de 7 anos de idade que eu aprendi a subir na saizeira, eu vim até na idade que eu tô, que é de 28 anos. Trabalhando com açaí. Nesse ramo de açaí, trabalhando com açaí. Olha, cara, eu tô suando aqui, só de tentar um pouquinho, pô, já cansou. E olha, parabéns pelo trabalho, viu? A gente chega a subir
Até 50 vezes num dia. 50 vezes no dia? 50 vezes num dia a gente sobe numa açaizeira dessa aqui. Eu tenho certeza que a galera que gosta de um açaí em casa aqui não tem nem noção disso. Não tem, verdade. É um pouco cansativo, entendeu? É cansativo. Dá um pouco de trabalho porque é uma adrenalina. Mas só que o corpo ele vai se acostumando com o tempo. Ele se acostuma com o tempo. Cara, obrigado pelas explicações e parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Obrigado vocês também ainda, viu? Na sequência, o Breno nos mostrou todo o processo até o açaí chegar no prato final. Primeiro ele retirou o açaí dos cachos, limpou ele e para finalizar o colocou na batedeira. Essa última etapa separa o caroço da polpa e o Breno molda a consistência do produto com água e com o próprio suco do açaí. É claro que não perdemos a oportunidade de experimentar o açaí mais puro que já comemos na vida. Com o fim da degustação, fomos até nosso ponto de apoio na Ilha de Santana para curtir a natureza e descansar. Aproveitando aqui uma pausa só para eu trocar uma ideia com vocês, porque quando a gente falou para os nossos amigos e familiares que a gente ia passar quase 2 semanas produzindo conteúdo aqui no Amapá, muitas pessoas se perguntaram o que tem para fazer aí para vocês ficarem tanto tempo. Então, infelizmente, o Amapá é um estado que é muito esquecido por nós brasileiros, então as pessoas não sabem o que tem aqui em questão natural, em questão cultural, histórica, e nesse vídeo a gente está se dedicando ao máximo para tentar captar a essência aqui do estado e tá mostrando aqui para vocês da melhor maneira possível, porque a gente até falou aqui em outros vídeos que uma das crenças aqui do nosso canal é de fazer vocês viajarem junto conosco, porque a gente sabe que muitas pessoas não vão ter a oportunidade de vir aqui para o Amapá, e não só em questão às vezes financeira, né, porque aqui como é um local muito isolado, tem um custo mais elevado, mas às vezes por questão de prioridade, e a gente entende isso, mas a gente quer que vocês viajem nesse vídeo aqui junto com a gente, e além da ajuda de muitas pessoas que estão aqui topando fazer entrevista, nos ajudaram a montar o nosso roteiro, a gente também está vindo aqui no estado em parceria com a Colda, que é essa marca incrível que está esse ano inteiro aqui junto com a gente. Então a Colda, para quem não conhece, é uma marca brasileira perfeita para quem ama viajar, para quem ama essa vida outdoor igual a gente. E daí aqui no Amapá a gente está com a mochila Stank, que é uma mochila impermeável, e isso garantiu que os nossos equipamentos ficassem seguros aqui ao longo do vídeo. Então a gente fez muito passeio de barco, a gente também pegou chuva em alguns dias de trilha, então a gente colocou aqui drone, câmera, enfim, e também estamos aqui com as garrafinhas térmicas da Colda, que garantem até 20 horas de água geladinha. E aqui no Amapá, isso aqui foi essencial, porque é um calor que a gente não está acostumado. A gente está aqui bem na linha do Equador, então é muito quente durante o dia inteiro. E tomar uma água gelada aqui ao longo das gravações foi muito, muito bom. E daí, além desses produtos, a Colda também tem mesa e cadeira de camping, tem lancheira, tem várias outras coisas. Daí, para quem tiver interesse, é só ir no site deles e colocar o cupom Rolê Família, tudo junto e minúsculo, para 15% de desconto. A gente vai deixar tudo detalhado aqui na descrição do vídeo para vocês. Até agora nesse documentário, mostramos destinos que não são tão conhecidos a nível nacional, mas não poderíamos ir embora daqui sem falar da cidade que tem mais da metade da população do estado. E é claro que a gente não poderia finalizar esse vídeo sem apresentar para vocês um pouco das histórias e curiosidades aqui da capital do estado, então sejam muito bem-vindos a Macapá. Macapá é uma cidade com algumas peculiaridades. Ela é a única capital do Brasil banhada pelo rio Amazonas e também é a única cortada pela linha do Equador. Fizemos um tour guiado para nos aprofundar sobre a história daqui. Macapá se originou a partir de 1740 por um destacamento militar, ou seja, um grupo de soldados enviados para proteger e ocupar a região. Na época, o território que hoje é o Amapá pertencia à província do Grão-Pará, em Maranhão, e o governo dessa unidade pediu ajuda à coroa portuguesa para proteger aquela terra e evitar que ela caísse em completo abandono. Assim, em 1740, o então rei de Portugal, Dom João, autoriza a construção de um pequeno forte, e também é nessa época que a terra recebe a chegada de colonos açorianos. Macapá comemora seu aniversário no dia 2 de fevereiro, porque foi nessa data que, em 1758, o local se tornou vila com a instalação dos poderes legislativos e judiciários. Com a ameaça da invasão de holandeses, ingleses e franceses, o presidente da província, Mendonça Furtado, começa a construção de uma grande fortaleza, que foi inaugurada em 1782, 18 anos após o início da obra.
A Fortaleza de São José de Macapá é considerada uma das maiores obras militares portuguesas fora de Portugal e um grande símbolo da expansão e defesa colonial nas regiões amazônicas. É permitida a visitação na parte interna e claro que fomos conhecer. A construção ocupa uma área de cerca de 127 mil metros quadrados. Apesar de sua imponência e dos seus canhões voltados para o rio Amazonas, a fortaleza nunca foi palco de um conflito armado. Ali perto da fortaleza fica a Igreja Matriz de São José de Macapá, o monumento mais antigo da cidade, que teve sua primeira versão construída em 1761. Já um pouco mais afastada fica uma parada quase obrigatória para os turistas. E agora eu tô literalmente no meio do mundo, porque para quem não sabe, Macapá é a única capital do Brasil que divide os dois hemisférios. Então, deste lado aqui eu estou no hemisfério sul e aqui atravessando eu tô no hemisfério norte. E essa praça que a gente está conhecendo aqui, na verdade é um complexo turístico chamado Complexo Turístico do Meio do Mundo. Ela tem várias coisas, então tem sambódromo, tem aqui alguns monumentos, tem o obelisco, tem uma pracinha para crianças chamada de Selvinha. E também aqui em frente a gente tem o estádio Zerão, que tem uma particularidade dele, porque o meio campo do gramado divide os dois hemisférios também. Então é um local muito único aqui do Brasil que vocês podem conhecer aqui em Macapá. Aqui vale o adendo que o marco foi construído no século XX como referência simbólica e turística, não com a precisão de medições modernas por GPS. Então, na realidade, a linha do Equador não passa exatamente no ponto onde está o Marco Zero. De qualquer forma, para turistas como nós, ele cumpre um papel especial, o de nos permitir imaginar a sensação de estar em dois hemisférios ao mesmo tempo e brincar com isso como eu fiz antes. Nossa última parada do City Tour foi o Museu Sacaca, local que mostra parte da cultura mapaense como o Mar Abaixo, as Casas Ribeirinhas e a Casa de Farinha. O nome do museu é em homenagem a Raimundo dos Santos Souza, mais conhecido como Mestre Sacaca. Ele foi um curandeiro e uma das figuras mais emblemáticas na história da cultura mapaense. Seu vasto conhecimento sobre o uso de plantas medicinais da Amazônia o fez ser apelidado de Doutor da Floresta. O impacto que ele teve foi tanto que em 2026 ele será homenageado na Marquês de Sapucaí pela Escola de Samba Mangueira. Tivemos a honra de conversar com Dô Sacaca, filho do mestre, que nos contou melhor sobre quem foi seu pai. Pois é, ele era essa pessoa que se envolvia em tudo ele está envolvido, carnaval, festa junina, futebol, enfim, ele gostava de estar envolvido em tudo, além da grande paixão dele, que era trabalhar com as ervas da Amazônia, né? Então, ele muito cedo ele começou a trabalhar com isso. A mãe dele era parteira e o pai dele trabalhava tirando lenha para a primeira usina de energia daqui. Então, ele ia com ele conversava com a mãe dele, além do que a avó dele era de origem indígena. Então, ele também tinha uma abertura com os índios, ele ia nas aldeias, conversava. Enfim, era uma pessoa muito envolvida com a comunidade, gostava de ajudar as pessoas, fazia remédio, se a pessoa tivesse como pagar, pagava, se não tivesse, não tinha problema. O importante para ele era a pessoa voltar e dizer que tinha sido curada, então para ele esse era o grande pagamento que ele recebia. Tinha um conhecimento, como eu já falei, que ele trouxe da família dos índios, mas ele trabalhou com alguns cientistas, né, em laboratório, então ele aprendeu essa questão científica dos valores nutritivos das plantas, a questão do princípio ativo. Então tudo isso ele adquiriu e ele usava o tratamento que ele fez, né? Algumas pessoas que estavam inclusive desenganadas, ele tratou e ele começou a tratar de pessoas desde muito jovem. Então, criança ainda, 13 anos. Então, inclusive esse nome Sacaca, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de procurar saber o que significa, é tipo um espírito indígena, uma criança indígena, um espírito que cura as pessoas. Então, por isso, ele recebeu esse apelido de Sacaca. A cerca de 30 minutos dali, no Quilombo do Curiaú, fomos conhecer aquelas histórias que inspiram e merecem ser mais divulgadas. É aqui que reside Dona Esmeraldina, uma figura carismática que conta a história da sua comunidade através de livros infantis. Ela inspira não só por sua criatividade, mas também pela superação que teve na vida e por nos mostrar que não temos idade para parar de estudar. É uma longa história, são histórias lindas, histórias tristes. Às vezes tristes, mas a gente gosta de contar sempre a parte alegre, né?
porque a tristeza tem que deixar um pouco para trás. Mas viver nessa comunidade da maneira que nós vivemos hoje, para mim é um privilégio. A minha mãe ter deixado um lugar para onde a gente podemos, todos os filhos se reunir no sábado e no domingo para conversar, para poder dar continuidade a tudo que ela deixou. Que o saber dela não saber ler e escrever, mas ela deixou um legado muito lindo, que é de dizer assim, eu sou feliz porque eu creio, eu acredito. E esse acreditar que me fez chegar até aqui. Porque quando a gente passa por vários momentos da vida da gente, é quando a gente vai percebendo que tudo vem da natureza. E quando a gente começa a amar a natureza, nós amamos todos que estão no nosso redor e quem está em nosso redor. Então, para mim, falar do Curiaú, contar essa história através de literatura, através do Marabás, do Batuque, eu aprendi com a minha mãe, com meu pai. E o meu primeiro livro nasceu de tudo isso, de meu pai um dia estar falando e eu perguntar a ele o que ele estava falando. A resposta que ele me deu, que as palavras o vento leva e quando morre leva tudo. E é verdade. Se você não escrever, você é esquecido. Alguém vai esquecer, até a tua própria família esquece de você. Então eu comecei a escrever a história do meu povo, o meu primeiro livro. O meu segundo livro, ele já veio depois que eu voltei a estudar. Que eu voltei a estudar aos 53 anos, e hoje, aos 70 anos, fazendo mestrado. Então, isso para mim é muito bom, quando eu digo assim, vamos escrever, vamos estudar, vamos ler, porque quando você lê, você tem conhecimento, você passa a ser conhecida como hoje eu sou, mas você não sabe a batalha que eu tive na minha vida. Hoje eu digo para minhas filhas, eu me sento na minha cadeira, na minha casa começo a me balançar, pensando na vida, mas muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu chorava. Aprendi a ser uma artesã, porque aproveitava essa sacola que a gente comprava antigamente o pão, naquele saco de papel, ali eu fazia essa sacola para me colocar meu caderninho para ir para a escola. Então, você não imagina o quanto a gente sofreu nessa vida, o de meu pai ser o único que trabalhava na prefeitura para criar um monte de filhos e netos. E a gente, quando a gente vai colocando o pé no chão, crescendo, mostrando e vivendo, dizer assim, vou parar de estudar aos 16 anos, vou me trabalhar, e quando você tem o primeiro filho, que você vai sentir na pele o que é isso, o que é responsabilidade. Aí eu digo para as pessoas, hoje eu mostro minhas unhas, mas no passado eu não mostrava. As minhas unhas eram pintadas de vermelho. Eu escondia o carvão debaixo dela porque eu passava muita roupa para fora para sustentar minha filha. O meu perfume era tabu, porque eu colocava tabu para esquecer, para esconder o cheiro do sabão do corpo, porque na época era na mão, lavar roupa na mão. Trouxe de roupa para comprar o leite da minha filha. E hoje a minha felicidade não tem preço. O preço é só esse de receber todos vocês, quando eu abro minhas portas para estar conversando, falando, contando um pouco da minha história para vocês, é a felicidade que eu tenho na minha vida, que isso tudo vale muito, isso vale ouro. Depois do nosso papo, Dona Esmeraldina nos apresentou a arte que ela e sua irmã Bena fazem, e nos deu até uma palhinha de uma das cantigas que ela escreveu para o livro O Sonho de uma Menina. E agora eu canto mesmo, saia do jeito que der para sair, eu tô ali no meio. Aí a gente é no ritmo de Marabás, viu? O sonho de uma menina é falar francês, mas ela não dominava nem o português, nem o português, nem o português, nem o português. Saiu da comunidade para estudar, não se preocupou com seu linguajar, com seu linguajar. Quando ela ia pro curral, tira leite da sua vaca, falava pra vaca assim, bonjour, madame Ocelle. A vaca só respondia, era com seu era com seu Junto com Angelina, saíram contando história para incentivar as nossas crianças nas praças e na escola. O sonho de uma menina é falar francês, mas ela não dominava nem o português, nem o português, nem o português, nem o português. É o sonho da menina, uma crítica que se transformou no livro e do livro Um Ladrão de Marabás. Obrigada.
Ainda no Centro Cultural, chamado de Maloca da Dona Chiquinha, conhecemos melhor o Marabaixo, um dos ritmos mais marcantes do Amapá. E agora a gente está aqui com o irmão da Dona Esmeraldina, que é o Pedro Rosário dos Santos, mais conhecido como Pedro Bolão, que é mestre aqui de saber fazer e tocar a caixa de marabaixo. E eu acho que ninguém melhor para explicar para a gente como é que funciona, não sei se vocês chamam de roda, mas de roda de marabaixo. Bom, na época que eu me entendi, funcionava sempre com 3 caixas de marabaixo. Aí a pessoa puxava o ladrão, até então o cantador, a pessoa que estava tocando, puxava o ladrão, e as outras na roda acompanhava sem microfone a responder. O ladrão, para quem não sabe, o que é o ladrão do marabaixo? As cantigas. Tipo um repente, assim, né? Um improviso? Isso, as cantigas de marabaixo, que são ladrões, que roubavam a história do outro e faziam um ladrão de marabaixo. E então, a ladrão de marabaixo, o ladrão de marabaixo não quer roubar nada, é roubar a ideia do outro e fazer uma... Aconteceu alguma coisa na comunidade, vocês pegavam aquilo e faziam a canção ali de vocês. Cantiga, E sobre a caixa aqui, como é que vocês fazem essa caixa, ou tem vários, não tem um jeito certo de fazer? Não, ela tem os 3 tamanhos, que é o grande, pequeno e o médio. E essas caixas de marabaixo hoje, elas estão na reciclagem. Pegando essas caixas que jogam fora, tudo aqui atrás, é tudo para vir para cá. Que é as caixas para fazer as caixas de marabaixo, é reciclagem. Eu trabalhava com zinco, mas eu trabalho com zinco ainda, só quando alguém me pede para fazer com zinco. Mas o meu trabalho mais é na reciclagem, só na reaproveitamento. E agora a gente vai mostrar para vocês aqui um pouco do Pedro tocando aqui o marabaixo, para quem não tiver a oportunidade aqui de estar conhecendo igual a gente está conhecendo aqui. Para finalizar com chave de ouro a nossa visita aqui no Curiaú, trouxeram pra gente aqui uma gengibirra, que para quem não sabe é uma das bebidas mais típicas aqui do Amapá, e essa aqui ela é feita artesanalmente. Feita aqui mesmo. Feita aqui mesmo na comunidade, então vai gengibre, cachaça, açúcar e água. Água. Primeira vez experimentando, brinde. É muito bom. É muito bom, tem bastante o gosto do gengibre, tem aquela ardência no final da garganta, assim, mas é gostoso, docinho, aprovado. Ali próximo, na APA do Curiaú, fica um dos atrativos mais interessantes de toda a capital. Um local onde você pode experimentar algumas bebidas que são raras de serem encontradas. Agora a gente vai conhecer um dos principais empreendimentos turísticos aqui de Macapá, que é a Flor da Samaúma. São 3 etapas que a gente vai fazer aqui ao longo do rolê, e agora a gente vai explicar aqui para vocês sobre cada uma delas. A primeira parte é um passeio de barco pelo rio Curiaú Mirim. Após o rolê fluvial, chegamos em uma das sedes da Flor da Samaúma e conhecemos alguns produtos feitos a partir de plantas amazônicas, como o curioso café de açaí. Agora, pela primeira vez aqui experimentando um café de açaí, a cor realmente lembra, então vamos ver se o gosto aqui também remete a um café, um brinde. Eu achei gostoso, mas o gosto não me lembrou muito de café, não. Parece um chá que tu falaste, né? Meio assim, ele puxa um pouquinho assim o gosto do açaí, eu achei. Mas é interessante, é gostoso, assim, tomaria mais vezes. E aqui a gente tem para equilibrar, para quem quiser deixar um pouquinho mais doce, que é um biscoitinho de castanha. Também dá um toque diferente aqui, né? Tu come um biscoitinho, toma um café de açaí, vale a pena. Mais um brinde. Com as energias reforçadas, iniciamos a segunda etapa do passeio. A segunda etapa do passeio é uma trilha bem curtinha, de cerca de 600 metros de ida, para chegar aqui nessa gigante Samaúma. É uma das nossas árvores favoritas da vida, e essa aqui ela tem cerca de 40 metros de altura e estima-se que ela tenha de 150 a 200 anos de idade.
A última parte do passeio era em outro ponto da cidade e lá experimentamos uma bebida que nem fazíamos ideia que existia. E chegamos aqui na última etapa da nossa visita na Flor de Samaúma, que é a açaícola. Açaícola. O que é isso, Júlia? Conta pra gente. A açaícola é onde acontece a fermentação dos nossos açaí tintos, os fermentados de açaí, que é aqui atrás. A fermentação e aqui a recepção, onde as pessoas degustam dos nossos açaí tintos. São 3 secos, 3 meio secos e um suave. Então é como se fosse uma vinícola, só que de açaí. Açaí, exatamente. Então, açaícola. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Daí a gente vai fazer uma degustação agora, é isso, né? Exatamente. Aí são dos 7 rótulos de açaí. Cada um tem o seu sabor bem específico. Por exemplo, a gente tem 2 que são envelhecidos, um em barril de carvalho e outro com lasca de carvalho francês e semente de cumaru. O cumaru ele é conhecido como a baunilha da Amazônia. A baunilha da Amazônia, ela dá um sabor diferenciado no nosso açaí tinto. Vai puxar um pouco pro cocada, coco queimado, baunilha, canela, cacau. Então tem uma diversidade de sabor. Tô curioso, vamos experimentar aqui. Então vamos! Chegou a hora aqui de experimentar um açaí tinto, primeira vez. Lembra muito um vinho de uva mesmo. Muito interessante. E é gostoso, viu? Gostei bastante. E agora a gente vai provar o tinto envelhecido deles. Muito bom mesmo. Ele é mais forte do que o primeiro, né? Mas é muito bom. Degustação finalizada e tivemos a oportunidade de conversar com o idealizador do empreendimento, o João Capiberibe. Galera, a gente está tendo a honra aqui de conversar com o Capi. Primeiro, muito obrigado aqui pela recepção, por topar aqui conversar com a gente. E Capi, eu queria entender como é que surgiu essa ideia de fazer, não é um vinho, né, mas como é que surgiu a ideia de fazer o açaí tinto? É uma bebida diferenciada. Totalmente. É tão boa quanto o vinho. Olha, eu acho que foi em 2021, no final do ano, eu tenho um amigo que mora no Laranjal do Jari, que vocês conheceram, né? Laranjal do Jari. Isso. E ele gosta muito de vinho e ele conversa muito comigo, porque eu morei no Chile e eu e a Janete moramos num vinhedo. E ali a gente fazia vinho. Né? A gente aprendeu a fazer, mas mais do que fazer, a gente aprendeu a beber vinho no Chile. Porque aqui ninguém bebe vinho, né? Mas capaz, as pessoas quase não bebem vinho porque, enfim, não tem uva, não tem vinho para chegar aqui, vem de muito longe e tal. Agora, muito recentemente, já, né, nos últimos 20 anos, as pessoas passaram a beber um pouco mais. E aí a gente conversava muito sobre vinho e todo Natal ele me dava umas garrafas de vinho. Né? E nesse Natal de 2021, ele me mandou 4 garrafas de vinho e numa delas tinham escrito açaí wine. Vinho de açaí. Eu disse, pô, vinho de açaí? E eu tinha feito pesquisa na década de 90 do açaí. Pesquisa fisicoquímica, microbiológica, da polpa que as pessoas vendiam no comércio. E aí eu fiquei curioso, né? Eu provei o vinho que ele me mandou e achei ótimo. Surpreendeu? Me surpreendi. Aí eu liguei, fui atrás da pessoa que estava fazendo esse vinho de açaí, esse fermentado de açaí. Ele mora no Acre, Marcos Júnior, o nome dele. E aí eu liguei para ele e consegui localizar ele na página, no Instagram, e pedi para ele me mandar mais umas garrafas. Ele me mandou 8 garrafas. E aí eu peguei e chamei meus amigos, né? Eu comecei a me entusiasmar com a ideia, chamei meus amigos e fizemos uma degustação às cegas, misturei com outros vinhos, essas coisas. E aí convidei de vamos fermentar, vamos ver o que é que acontece, porque é tão bom, né, esse vinho aí. E aí começamos a fazer várias fórmulas, e fomos fazer, e chamava os amigos, e o negócio foi entusiasmando e tal. E, claro, eu já tinha experiência, né, do açaí, é uma fruta, uma iguaria amazônica. É um super alimento o açaí, né, sempre foi.
Mas como toda a região sempre foi muito esquecida, né? Foi muito abandonada, e o abandono planejado. Eu digo o seguinte, que a floresta nossa é um celeiro de comida, está tudo plantado, né? Só que não nos ensinaram a colher. O que a agronomia de origem europeia nos ensinou? A converter essa floresta biodiversa em monocultura. Se tivesse nos ensinado a colher, porque é muito alimento que a floresta pode oferecer. E aí eu fermentei, fiz 1, 2, 3, eu fiz 70 e tantas experiências diferentes, né? Uma é diferente, outra eu repetia. E quando veio a confirmação da qualidade do vinho, que no teste sensorial, 74% aprovou a bebida. E eu acho que 68% compraria a bebida. Capi, muito obrigado pelas explicações. Imagina isso. E parabéns também pelo açaí tinto aqui, porque eu não sou enólogo nada, mas gostei bastante. Gostou? Muito bom. Vou até levar um aqui de presente pro sogro e pra sogra, porque eles gostam de mim, então acho que eles vão ficar bem surpresos aqui com açaí tinto. Coisa boa. E para finalizar esse documentário, não poderíamos sair do estado sem testar uma coisa que é muito tradicional daqui. E a gente já mostrou um pouco para vocês da culinária mapaense, mas a gente ainda não experimentou o prato salgado com açaí, que é como eles comem aqui. Então a gente está aqui no restaurante Capitu, com nota 4.7 de 5, e a gente pediu uma esquinha de peixe com açaí e agora a gente vai provar. Então vamos experimentar agora um peixinho com açaí. Sabe que fica bom mesmo? Fica muito bom. Para nós do sul parece uma combinação que não dá certo, mas vale a pena experimentar, muito bom. E é isso, galera, finalizando mais um documentário aqui no canal. Eu acho importante falar para vocês aqui, antes de finalizar, que fora isso que a gente mostrou, também tem vários outros destinos aqui no estado. Então tem Serra do Navio, tem montanhas do Tumucumaque, tem Oiapoque, tem Calçoene. Então a gente mostrou só uma partezinha aqui do Amapá para vocês. Também queria aproveitar para agradecer todo mundo que topou fazer parte aqui do vídeo. Inclusive vou deixar o contato de algumas empresas que a gente fez o passeio aqui na descrição para vocês. E também queria agradecer a Colda, que foi a empresa parceira aqui na realização do documentário. Lembrando que a gente tem cupom de desconto, vou deixar tudo detalhado aqui na descrição do vídeo para vocês também. E para quem curtiu o vídeo e curtiu as dicas, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede: curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!